Então a sensação era muito incrível, porque é o estádio inteiro, a jaqueta pessoalmente, tocaram a jaqueta de alguma forma, tal. E aí, poxa, escreve um livro, porque tem tanta história bacana. Autoral, né? Você está começando a engatinhar aí nesses primeiros passos. E há muito tempo atrás você sempre dizia que não tinha fãs, né? Que os fãs eram do Michael, porque sua arte que era a arte do Michael. Hoje com esse trabalho autoral e muito antes, muitos se declaram fãs seus. Tem até o fã clube hoje, né? Os pimpolhos do teaser, né? E o Michael, ele te inspira a lidar com os seus fãs? Sim, caramba. Para mim foi um processo bem complicado de entender que a pessoa que me seguia podia ser minha fã. Porque, como eu disse, eu pensava, não, a arte é do Michael, os fãs são do Michael, no máximo são admiradores do que eu faço. E para mim foi um processo complicado de entender e de aceitar e tudo mais. E a forma como eu lido com isso é total inspirada pelo Michael, porque se você pesquisar, se você ler, e até algumas coisas que o próprio Lavelle me contou, que eu posso compartilhar com você, é que o Michael sempre tinha tempo para os fãs. Eles diziam que era para proteger o Michael dos fãs, porque se ele visse os fãs, ele ia querer parar para dar atenção. E às vezes, a maioria das vezes, a multidão era muito grande e eles não tinham como oferecer segurança para isso. Então é muito engraçado, porque quando você vê, e na internet tem muito disso no YouTube, dá para ver o Michael visitando uma loja e um fã dançando para ele na loja. Ou o Michael visitando um museu e os fãs cantando para ele, ou dando um presente. E aí você vê o Michael todo carinhoso, atendendo, vendo e tudo mais. Isso, na verdade, era uma coisa relativamente comum na vida do Michael. E que, às vezes, a produção evitava que acontecesse para que ele, digamos, fosse preservado e fosse preservado essa questão do tempo que se demanda. A Luane, que disse que sente muito orgulho de você, inclusive, pediu para perguntar, relacionado aí à sua carreira autoral, se você já imagina um show seu autoral daqui uns 2 anos, mais ou menos, e como você imagina esse show? Um show grande ou um show pocket? Olha, na verdade, assim, desde o ano passado eu já tenho um show autoral montado, uma ideia que de lá para cá eu amadureci, já mudei algumas coisas. Eu penso que as coisas devem ser feitas sempre com o pé no chão. Então, assim, eu não penso em fazer um show autoral, pelo menos os meus primeiros shows eu não penso em fazer tão grandioso, eu penso em fazer uma coisa mais simples mesmo. Simples dentro da linguagem que eu conheço como uma linguagem ideal, já com dança, com música e som e pá, e luz, mas mais enxuto mesmo. E vejo a possibilidade do autoral como uma possibilidade de eu mostrar outras facetas mesmo, de poder cantar outros artistas que eu também gosto. E, claro, a influência do Michael é a influência maior mesmo na minha vida, mas de mostrar que eu posso, digamos, eu posso mostrar a influência do Michael de outra forma, além de cover. Uhum. Grande beijo para a E Luane um aí, beijo para a Luane. muito obrigado pela pergunta. A Duda também, a Maria Eduarda, também mandou a pergunta dela, né? Ela disse que a vida de um artista, né, a vida de quem vive realmente da arte, ela é repleta de oportunidades. São muitas portas que se abrem, ao mesmo tempo que muitas portas se fecham também. E nesse meio, né, onde existem altos e baixos, existem muitas críticas. Até que ponto essas críticas te fazem mal e até que ponto elas te fazem crescer? Beijo, Duda. Cara, é muito doido porque desde que eu comecei, e quando eu comecei não era uma febre, as pessoas não tinham tanto amor pelo Michael. Pelo menos quando eu comecei isso já de uma forma mais profissional. Então, eu sempre tive que lidar com críticas
de quem eram fãs e de quem não era. E, assim, eu aprendi a lidar, de certa forma, muito bem com isso. E, principalmente, as críticas que vêm de fãs são críticas que eu assim, não compreendo algumas vezes a forma como é feita, mas eu, assim, procuro entender. Porque, às vezes, a pessoa como fã quer proteger o Michael, quer proteger a história do Michael. E, às vezes, na ânsia de proteger, acaba botando os pés pelas mãos, acaba fazendo um julgamento totalmente errado das coisas, acaba fazendo uma ideia totalmente deturpada do que é o show, do que é o meu trabalho, do que são as minhas motivações, ou até da honestidade que eu trato o trabalho do Michael e tudo mais. Então, a crítica é um negócio que a gente nunca vai estar livre. Eu sou de uma época, me senti até um tiozão, mas eu sou de uma época que não tinha internet, Facebook, Instagram. Então eu sou de uma época que, quando você descia do palco, a pessoa que achava realmente que podia te contribuir de alguma forma com alguma crítica, ela vinha e falava. Ou depois, no máximo, te mandava um recado por alguém. Hoje, com rede social, todo mundo acha que deve dar uma opinião sobre tudo. Então, às vezes, eu recebo críticas que eu leio e eu falo, não tem fundamento. A motivação da crítica não tem fundamento, o que a pessoa está falando não tem fundamento. Então, é uma crítica que eu leio, todas as que são colocadas na minha página eu respondo, mas eu não absorvo. E existem aquelas críticas que são feitas e que vale a pena você ouvir, vale a pena você parar e pensar. Porque às vezes é motivado por uma visão pessoal da pessoa mesmo, artística ou enfim. Às vezes é uma questão que vai até além da visão artística, uma opinião que a pessoa tem. Então às vezes é legal você dar um ouvido, porque eu penso que o meu trabalho, e eu penso que o meu trabalho só começou a crescer quando eu tive essa visão. O meu trabalho ele não é feito nem 100% para fã, nem 100% para quem não é fã. Então eu procuro sempre ponderar as duas coisas. Então eu procuro apresentar uma coisa que os fãs se identifiquem e gostem e respeitem, e procuro também apresentar uma coisa que para aquele cara que não é fã também possa ter um significado para ele. Acho incrível quando o cara fala, olha que incrível, eu fui no teu show, não era fã do Michael e hoje eu tenho a discografia inteira. Então isso também é muito bacana. Então a crítica é uma coisa que você tem que saber trabalhar, porque ela sempre vai estar aí, não importa o que você faça. Todos na vida, né? Todos nós na vida temos uma missão, né? E o Michael foi uma pessoa que teve vários legados, né? Vamos dizer assim, né? Ele tem legado em diversas vertentes da arte, né? E é por isso até que ele é conhecido, né? Um dos caras mais conhecidos do planeta, né? Qual que você acha, assim, na sua opinião, qual é o maior legado que o Michael nos deixou? Cara, o maior legado do Michael, na minha opinião, é um legado que a gente não consegue ver, não consegue ouvir, você não consegue comprar isso. Que é a forma como ele e a arte dele modificam vidas. Continuando. Porque assim, ele deixou músicas. Essas músicas têm um valor comercial absurdo. E elas vão valer eternamente. Mas ninguém tem como prever o futuro. Ele deixou videoclipes, que valem muito. Ele deixou uma marca, um nome, que é valiosíssimo. É uma marca hoje, rende milhões. Isso tudo tem um valor comercial. O valor comercial é uma coisa que flutua. Ele comprou o catálogo dos Beatles por 35 milhões e hoje vale sei lá quanto. Então, existe esse legado, mas o legado que eu me refiro, de modificar vidas, é um legado que a gente não tem como mensurar valor, você não tem como comprar, você não vê. E assim, eu sou uma prova viva disso, você é uma prova viva disso, é uma prova de que a forma como o Michael se expressa através da arte dele modifica vidas. Esse é o maior legado, porque eu imagino que se hoje eu tenho pessoas que têm instituições
beneficentes. Se hoje existem pessoas que fazem um trabalho filantrópico, artístico, cultural, influenciado pelo Michael, a tendência é que novas pessoas descubram a arte dele, sejam tocadas e futuramente façam isso. Então, para mim, que alguém fizer uma boa ação pensando em reverberar essa emoção, essa sensação para um próximo e falar, poxa, estou fazendo isso influenciado pelo Michael, para mim esse sempre vai ser o maior legado. E agora uma perguntinha, essa pergunta é lá da Nani, da Paraíba, né? Que disse também para te falar que ela te ama muito. O que o Michael significa para você hoje? Beijo, Nani. O que o Michael significa hoje? Caramba. Sempre que eu vejo ou penso ou falo do Michael, eu sinto um sentimento muito de gratidão. Porque eu descobri a arte por causa dele, muito da forma como eu enxergo o mundo é por causa dele. Como eu disse, eu enxergo ele como um ser humano, e assim, mesmo diante dos erros que eu posso cometer, a forma onde isso é conscientizado dentro de mim é uma influência dele. Então, o Michael para mim é um exemplo mesmo, é o melhor modelo que eu poderia ter tido. Eu entendo que algumas coisas hoje que, de repente, em termos até de como eu enxergo a arte, enxergo o que eu faço, talvez possa até enxergar de uma forma um pouco errada, mas de uma forma até, digamos, tentando acertar. Então eu vejo o Michael como o melhor exemplo que eu poderia ter. Melhor companhia que eu tive. Muito bom. E você esteve aqui com a gente, né, no Instituto Cura o Mundo, numa ocasião, né, onde nós fomos até um hospital de crianças com câncer, né? Isso foi logo quando a gente começou, há 2 anos atrás já, né? E de certa forma, o Michael, né, é uma inspiração, inclusive pelo nome, né, Instituto Cura o Mundo, ele é uma inspiração nossa e sempre vai ser. Como você acha que ele se sentiria vendo, né, esse tipo de coisa, que a arte dele, que a vida dele, o modo dele ser, influencia tanta gente? Cara, eu acho que o Michael ia ficar. Acho que o Michael ia ficar muito feliz. E talvez isso fosse o que fosse deixar ele mais feliz de tudo. Porque é bem em cima do que eu acabei de falar. O Lavelli falou para mim, em uma das vezes, que várias vezes quando eles estavam ensaiando um show, um videoclipe, alguma coisa, o Michael virava para ele e falava, nossa, a gente tá horas ensaiando, tantos milhões investidos, será que quando eu partir as pessoas vão lembrar que eu fiz isso? E o Lavelli falava, meu, você tá doido, você é Michael Jackson, você sempre vai ser lembrado. Só para finalizar, quando alguém faz o bem pro próximo, por influência do Michael, é quando eu acho o sentido da vida dele se completa. Então eu acho que hoje, se ele pudesse ver, ou se ele pudesse se expressar pelo menos, eu acho que seria um sentimento muito bonito. Porque seria como se aquela sensação, aquela intenção dele tivesse se espalhado pelo mundo, como ele sempre falou. Muito bem. Pra gente finalizar então, jogo rápido agora. Uma perguntinha da Érica, sua fã também, e ela perguntou: o que você gosta de fazer nos seus momentos de tranquilidade, momentos de lazer? Beijo, Eric. Cara, eu vou dizer a verdade. Eu não gosto muito de momentos sem ter nada para fazer. Eu fico inquieto. Eu sou meio hiperativo. Então, assim, eu gosto de ficar em casa com a Priscila, ou ir no cinema. Gosto de comer besteira, ver desenho. Mas, assim, sempre que eu tenho um momento sem muita coisa para fazer, eu fico pensando em coisas. Então, agora, por exemplo, mês de agosto inteiro a gente não teve show. Porque as Olimpíadas estavam aí e tal. O que eu fiz? Eu tive uma ideia, gravei uma música, uma versão de uma música,
Fiz a pré-produção de um clipe para essa música. Fiz figurino novo pro show. Sim. Defina o Michael em uma palavra. Não é nenhuma pergunta, é uma coisa. Defina o Michael em uma palavra. Inspirador. Boa. Boa escolha. Rodrigo, muito obrigado, né? Infelizmente chegamos ao final dessa entrevista, mas agradeço de coração pela oportunidade, né? Peço desculpas aí por qualquer coisa, por alguma coisa que tenha corrido, pela atrapalhar alguma coisa. Mas muito obrigado de verdade por estar se dispondo aí a fazer essa entrevista conosco. Espero que o pessoal de casa tenha gostado. E espero que você tenha gostado também. Sinta-se convidado sempre para estar aqui com a gente, tá bom? O Instituto Curio Mundo tá de braços abertos para te receber. Agradecer. Por vários momentos aí, a gente se conhece há um bom tempo. Você sabe de momentos que não foram tão fáceis pro show, quando tentaram parar a gente e tudo mais. Você sempre esteve junto. Sempre fez questão de mandar um vídeo, mandar mensagem, mandar foto. E eu nunca vou esquecer isso. E pode ter certeza que eu sou grato a você. E agradeço por você sempre ver o meu trabalho de uma forma tão especial. Muito obrigado mesmo. Estamos juntos, meu irmão. Se o pessoal quiser te achar, como que eles fazem? Cara, é só entrar lá no Face, Rodrigo Teaser, no Instagram, Rodrigo Teaser. Agora também estou lançando vários vídeos lá no meu canal do YouTube. Estou botando músicas do show, bastidores e tudo. É só me achar. Todas, quem responde, quem curte, quem comenta, tudo sou eu. Então é só entrar lá que vai ser um prazer. Beleza, vou deixar aqui na descrição, depois embaixo aqui no vídeo, aqui, todos os meios de encontrar o Rodrigo Teaser, tá bom? E Rodrigo, só pra gente finalizar, quer cantar uma musiquinha pro Michael, algo que você dedique a ele, de coração? Baby, love never felt so good, and I died whenever could, not like you hold me, ooh baby, love never felt so fine, and I died whenever mine, not like you hold me, and the night is gonna be just fine. Gotta fly, gotta seek and believe I can take it, guys. Muito obrigado, Rodrigo. E assim a gente encerra a nossa entrevista. Muito obrigado e até a próxima.